pessoal, Gamer Play na área. E é o seguinte, hoje eu vou falar sobre SSD. É o seguinte, a maior dúvida da galera aí que não entende muito de informática é: HD é muito ruim mesmo? Ou SSD que é muito bom? Não sei. Muita gente tá ouvindo falar no SSD para botar SSD, que SSD é top, SSD é pica, SSD é bom demais. E eu vou dizer o seguinte, galera, SSD é bom mesmo. Você que tá aí com seu computadorzinho e quer botar o SSD para dar um desempenho no seu computador, pode aplicar seu dinheirinho no SSD, que vai sim ajudar no desempenho do computador. E eu vou explicar o porquê. Qual a diferença entre o SSD e o HD? O HD ele é um dispositivo de armazenamento mecânico, eletrônico e mecânico, irônico, não? Então o que acontece? Aqui dentro, eu vou botar uma fotinha logo depois que eu explicar. Aqui dentro tem um disco com uma pinça que fica fazendo assim em volta do disco para poder fazer a leitura dos arquivos que está aqui dentro. O HD e o SSD é nada mais nada menos do que um dispositivo que armazena suas fotos, os dados do computador em geral, os jogos, tudo. Então, como se fosse um pendrive gigante isso aqui. Então, esse disco fica rodando aqui dentro, a pinça fica lendo, e claro que todo esse processo tem um tempo para acontecer, correto? O disco precisa rodar aqui para poder fazer a leitura. Essa rotação do disco ela tem um limite, e é justamente isso que impede o HD de ser muito mais veloz do que o SSD. Então, por que isso implica no desempenho do seu computador? Porque muitas das coisas que a gente vai fazer no HD, no SSD e no HD, depende diretamente do tempo de leitura dos arquivos de certo programa. Eu não sei se você vai se recordar muito bem se seu computador já tem SSD ou não, mas você já se viu naquela situação onde você acaba de ligar seu computador e você tem que aguardar o seu computador meio que se estabelecer durante algum tempo para você poder iniciar algum programa. Isso é nada mais, nada menos do que o tempo que o seu computador está demorando para poder fazer a leitura do HD, dos arquivos que tem no HD, para o seu computador começar a realmente desenvolver. É como se fosse um tempo de carregamento. Por isso que é recomendado no HD você fazer a desfragmentação durante algum tempo para manter os arquivos organizados e assim você conseguir um tempo de leitura mais rápido, que isso influencia também na velocidade do HD. Já no SSD, por ser uma forma digital de leitura, correto? Ele é como se fosse realmente um pendrive, sem a parte física, né? A parte, quer dizer, mecânica do HD. Ele é exato. Esse pendrive, olha só, gente. Esse SSD que eu comprei da Data, ele é um custo-benefício muito grande. Eu achei aqui na cidade. E ele é no formato M2. Ele é exatamente essa plaquinha aqui. Mas hoje a gente tem vários modelos de SSD. Inclusive o mais popular aí para computadores que não tem entrada M2, a gente tem um SSD que é basicamente igualzinho a esse HD, a entrada SATA, que é assim, que entra no lugar do HD comum, né? Então, pessoal, o SSD ele entrega 10 vezes mais rápido a leitura dos arquivos. Hoje a gente tem um impasse muito grande, que é o quê? 120 GB de SSD num formato M2, eu paguei 200 e varada, e 200 e varada hoje em dia a gente sabe que a gente consegue comprar um HD de 1 TB que são 1000 GB, muito mais do que ser 120 GB. Então isso acaba pesando na hora de você decidir se você quer pôr um SSD no seu computador ou se você quer pôr no seu computador um HD. Porém, aqui no meu computador eu fiz o seguinte, e eu vou dar essa dica para vocês, que é para você não perder o espaço do seu HD e ainda melhorar, otimizar o espaço, otimizar a velocidade do seu computador. O que você vai fazer, pessoal? Como eu fiz aqui, meu computador, no caso meu notebook, eu tenho um notebook da Acer, correto? Ele dá suporte para a tecnologia M2, que é esse barramento aqui. Tá bom? Como se fosse uma plaquinha de Wi-Fi de notebook. Então eu pus ele e eu não precisei tirar o meu HD que eu tenho de 1 TB no computador. Então eu pus o sistema no SSD para ganhar uma velocidade bem maior na hora de
abri alguns programas que eu instalei no SSD, e o HD eu deixei para arquivos mais pesados, que eu não tenho necessidade de acessar a todo momento, como alguns arquivos de baixados, imagens, documentos, entre outros ISOs que eu tenho aqui de sistemas em geral. Porque apesar de demorar um pouco mais para leitura, são arquivos que eu não estou usando no meu dia a dia no computador. Então, eu usei o SSD para basicamente as coisas do meu dia a dia e o HD para as coisas que eu não uso muito. E assim eu consegui combinar um custo barato, melhorando o desempenho do meu aparelho, e mantive também o espaço grande. Porque uma das maiores dificuldades é você ter que escolher entre o HD com muito espaço ou um tempo de leitura bem maior com SSD, trazendo um desempenho bem melhor no seu computador, na hora de ligar, na hora de carregar programas. E o veredito é: vale a pena pôr SSD no meu computador, Eric? Vale muito a pena sim, mas precisa se prestar atenção justamente nessa questão do espaço, se ele vai te atender legal. Se você for uma pessoa com computador gamer que quer baixar jogos, eu recomendo um tamanho um pouco maior, correto? Mesmo que você use integrado com um HD, eu recomendo que você use um SSD um pouco maior, um de 280 ou 480 também, né, que temos, ou 450, não sei, mas eu recomendo um SSD um pouco maior, combinado com HD também, para alguns arquivos, correto? E, Eric, meu notebook não tem entrada M2, mas eu quero muito botar o SSD, mas também não quero perder o espaço. Então eu tenho uma dica sensacional para vocês, galera. Hoje em dia a gente tem uma Kaiser adaptadora e não é a USB que vocês estão imaginando. É uma Kaiser, gente, que entra no lugar, aqui no caso é um Mac, tá? Mas eu vou botar a foto aí desse adaptador. Ele entra no lugar do... Jesus, esqueci. Ele entra no lugar do leitor de DVD e CD. Isso aí, no leitor de CD e DVD do seu computador, do seu notebook. E ele vai adaptar o HD, basicamente, como se fosse dentro de uma case que tem o formato, e vai ligar na entrada SATA do HD e DVD. E você vai conseguir pôr o seu SSD no SATA do leitor de disco, ou no seu leitor do HD, e botar seu HD no leitor do... Mas vocês vão entender mais ou menos aí o que eu quis dizer. Você consegue adaptar o seu HD na entrada SATA do leitor de CD. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Foi bom ajudar vocês. Eu tô voltando com os vídeos devagar. A gente vai ter vídeos mais descontraídos, mas muito vídeo agora falando sobre tecnologia, tutoriais e etc. Porque é minha área, entendeu? A informática sempre foi o que eu gostei e é o que eu trabalho hoje em dia. Então, o que eu puder estar ajudando vocês, pessoal, estou aqui. Aproveite e se inscreva no canal, dê like aí para ajudar a gente, correto? E também acesse a minha loja aí online, correto? Que lá tem vários artigos bacanas à venda para vocês, tá show? Um abraço, pessoal. Qualquer dúvida pode jogar aí no comentário que eu vou tentar responder aí, tá show? Um abraço.